Vamos ler a palavra do Senhor Jesus Cristo em honra somente ao seu nome. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Lemos a sua palavra assim como ela está escrita no livro de Apocalipse, capítulo de número 21, verso de número 3 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Ouvi uma forte voz vinda do trono dizer: Vejam, a Shekinah de Deus está com a humanidade, e ele viverá com os homens. Eles serão o seu povo, e ele próprio, Emanuel, Deus com eles, será o Deus deles. Ele enxugará dos olhos deles toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, porque a antiga ordem já passou. Então aquele que está sentado no trono disse: Vejam, estou fazendo tudo novo. Ele disse também: Escreva, estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Até aqui por enquanto. Assim como nos dias de hoje, quando chegamos a essa terra, conhecemos esse céu, conhecemos essa terra, conhecemos a ordem das coisas aqui nessa terra. Há uma injustiça muito grande pelo pecado nessa terra. As ordens desse mundo estão corrompidas pelo pecado. E desde que conhecemos esses céus e essa terra, entendemos que as ordens das coisas, como elas acontecem, não é agradável, não é perfeito. Vemos que nessa ordem das coisas, pessoas vêm, pessoas vão, pessoas nascem, pessoas morrem. E isso não satisfaz o ser humano. A ordem que vivemos nesse mundo, ela não satisfaz o ser humano. A ordem que eu digo é o sistema. O sistema desse mundo está corrompido, caído, todos nós sabemos disso. E esse sistema desse mundo, ele não agrada nem a Deus, nem satisfaz o ser humano. Veja como nós somos tão inconformados com as coisas. Por exemplo, com a morte. Fazemos de tudo para evitá-la. Trabalhamos na medicina e desde os nossos antepassados tentamos de tudo, com plantas, com pedras, com tudo que é disponível para nós, para que a gente possa evitar a morte. Veja que nos adaptamos, tentamos fazer as coisas com as nossas próprias forças, para de alguma maneira tentar solucionar os defeitos desse mundo. E é natural que a gente não consiga não se adaptar, a gente não consegue se adaptar a esse mundo, a essas coisas, ao que vivemos. A ciência é prova disso. O homem está sempre tentando, por meio da ciência, por meio dos estudos, quebrar os seus limites, quebrar os seus defeitos, doenças. E se a gente for analisar o porquê que somos tão inconformados com a imperfeição desse mundo, apesar de nós mesmos sermos imperfeitos, esse motivo é espiritual. Está na natureza de todo ser humano. Nós, seres humanos, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, fomos criados à imagem e à semelhança daquele que é perfeito.
a nossa natureza, por primor, a nossa natureza naturalmente deseja a perfeição. Perceba como os homens estudam, como os homens tentam se vestir bem, como os homens tentam falar bem, tudo queremos perfeito. Planejamos um casamento perfeito, queremos um namorado perfeito, queremos uma esposa perfeita, queremos um emprego perfeito, queremos tudo bem, porque nós fomos criados para a perfeição. Deus nos criou assim, perfeitos. Embora o pecado tenha se instalado na natureza humana, ele não consegue tirar uma marca que é o fundamento do homem: imagem e semelhança. Nós estamos sempre buscando perfeição, porque nós fomos criados com base naquele que é perfeito. A nossa base é Deus. Quando Deus criou o ser humano, ele criou pensando em si mesmo. Vamos fazer o homem a nossa imagem e semelhança. A própria inspiração, a própria, como eu posso dizer, matéria-prima que Deus usou para o homem, ele olhou para si mesmo e disse: vamos fazer o homem a nossa imagem e semelhança. Por isso é natural da natureza humana, por mais que um homem esteja distante de Deus, ele sempre vai ter essa marca, porque com o pecado ou sem pecado, continuamos sendo seres humanos. O pecado não nos transformou em outra coisa. Somos seres humanos, com uma diferença: não somos mais do jeito que Deus nos criou, mas somos humanos. E humano, por primor, por natureza, tem como base a perfeição. Então buscamos essa perfeição de todos os lados e em tudo que fazemos. Claro que o pecado cegou o homem, e o que para uns é perfeito, para Deus não é. Então a percepção do que é perfeito, o pecado alterou, de forma que os homens buscam a perfeição naquilo que não é perfeito, de forma que os homens buscam nos homens mesmo, em si mesmo, buscam aquilo que só pode encontrar em Deus. As pessoas buscam em um casamento, buscam em um trabalho, buscam em algo aquilo que só podem encontrar em Deus. A perfeição, a felicidade, o amor, a sabedoria, o entendimento, tudo o que o homem necessita está em Deus. Embora o pecado tenha cegado o homem, de forma que até mesmo alguns buscam nos animais, em outros homens, em pau, em pedra, em pintura, em ídolos, enfim, há uma infinidade de coisas. Deus nos criou para a perfeição. É por isso que buscamos sempre algo perfeito. Sei que alguns, por causa do pecado, buscam aquilo que é perfeito, buscam a perfeição naquilo que não é perfeito. Mas quando encontramos Deus, somos saciados, e é por isso que estamos aqui, diante de sua palavra. Visto que estamos no mundo caído, onde tem uma ordem que é imperfeita, porque homens não foram feitos para morrer, homens não foram feitos para ficarem doentes, homens não foram criados para sofrer. Vemos um sistema, uma ordem que é natural nesse mundo, se tornou comum nesse mundo, mas que não é natural para nada no mundo. Embora o pecado esteja em toda parte no mundo, o mundo não foi criado para o pecado. É por isso que os danos, o sofrimento é muito grande. Não conseguimos conviver em paz longe de Deus. Porque outro detalhe, o homem não foi criado para viver sem Deus. Visto que nós estamos insatisfeitos, nos falta
algo nesse mundo, Deus, em sua graça e misericórdia, nos dá uma promessa. Apocalipse 21, verso de número 4. Ele enxugará dos olhos deles toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, porque a antiga ordem já passou. A antiga ordem, o antigo sistema caído, corrompido pelo pecado, já passou. Sabemos que não vai existir morte, nem dor, nem choro, nem fome, nem um sofrimento, nem uma tristeza no céu. Mas a Bíblia explica que isso é porque a antiga ordem já passou. No caso, a ordem que é corrompida, o sistema que é corrompido pelo pecado, passou. Esse é o motivo de não haver mais morte, nem dor, nem choro. Diz a Bíblia, porque a antiga ordem passou. A antiga ordem das coisas, o antigo sistema das coisas passou. Ou seja, o pecado foi embora, não existe mais pecado. Essa é uma promessa muito profunda. Não é semelhante à promessa que Deus fez ao povo de Israel sobre a terra prometida. Aqui é uma terra melhor, uma promessa de uma aliança maior, que não temos ideia de quão grande ela é. Essa profecia que Deus enxugará toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, nem fome, nem sede, nem qualquer tipo de sofrimento. Por incrível que pareça, você já pensou em alguém rejeitar isso aqui? Todas as vezes que uma pessoa rejeita Jesus Cristo, rejeita o Evangelho, ela está rejeitando isso aqui. A pessoa que rejeita Jesus Cristo não tem ideia do que está fazendo. Não tem. Eu garanto que não sabe o que está perdendo. Porém, se nós que estamos com Jesus Cristo tivéssemos ideia do que isso representa também, a gente se esforçaria mais para evangelizar as pessoas. Porque como é que em sã consciência alguém rejeita Jesus Cristo, rejeita essa promessa, e eu desisto de evangelizar essa pessoa, e eu vou para minha casa e eu continuo a minha vida normal. Eu não consigo entender isso, eu não consigo aceitar isso. Veja o que diz o profeta Isaías a respeito dessa profecia do livro de Apocalipse. O livro de Isaías 66 vai falar exatamente sobre essa profecia. Isaías 66. Isaías 66, verso de número 17, diz assim o Senhor. Perdão, Isaías 65, um verso antes. Isaías 65, verso 17. Diz o Senhor: por isso, vejam, crio novos céus e nova terra. As coisas passadas não serão lembradas, elas não mais virão à mente. Então fiquem felizes e alegrem-se para sempre com o que crio. Vejam, faço de Jerusalém uma alegria e de seu povo um deleite. Eu me alegrarei em Jerusalém e ficarei feliz com o meu povo. Não se ouvirá mais nenhum lamento ali, nem o som de choro. Gostaria de continuar lendo esse mesmo capítulo, mas para que a gente tenha ideia, porque esse capítulo ele fala tanto da Jerusalém terrestre quanto da Jerusalém celestial. Ora, fala da Jerusalém celestial, como agora, ora, fala da Jerusalém terrena, como é o próximo versículo, o versículo de número 20, que eu não vou ler. Mas gostaria de ler outra parte que fala da Jerusalém celestial.
para que a gente tenha ideia de como será lá. Verso de número 24 do mesmo capítulo. Antes de chamarem, eu responderei. Enquanto falarem, eu ouvirei. O lobo e o cordeiro se alimentarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Mas a serpente, sua comida será o pó. Eles não serão feridos nem destruídos no meu santo monte, diz o Senhor. Tamanha paz, tamanha santidade que nem os bichos entrarão mais em guerra. Isaías 25 também vai falar a mesma promessa, repetindo novamente a mesma promessa do livro de Apocalipse. Isaías 25, verso de número 7. Nessa montanha, verso de número 6, melhor dizendo. Nesse monte, o Senhor dos Exércitos fará para todos os povos uma festa com comida farta e vinhos magníficos. Comida farta, deliciosa e magnífica, vinhos elegantes. Nessa montanha ele destruirá o véu que cobre a face de todos os povos, o véu que está sobre todas as nações. Ele engolirá a morte para sempre. O Senhor Deus enxugará as lágrimas de toda a face e removerá de toda a terra a desgraça enfrentada por seu povo, pois o Senhor falou. Naquele dia, eles dirão: Vejam, este é o nosso Deus. Esperamos por ele para que nos salve. Este é o Senhor. Pusemos nele nossa esperança. Estamos repletos de alegria, felizes, pois ele nos salvou. Porque nessa montanha a mão do Senhor descansará. Moabe, porém, será pisoteada no lugar em que está, como palha socada em um monte de adubo. O livro de Isaías ele adiciona alguns detalhes dessa promessa que, além de não ter fome, não o choro ser enxugado, Deus diz que naquele dia ele retirará o véu que está sobre todas as nações. E o que é que acontece quando o Senhor tira esse véu? As pessoas dizem: Vejam, este é o nosso Deus, esperamos por ele. Na verdade, esse véu ele representa a nossa incapacidade de ver a Deus, de ver os olhos de Deus, de ver a face de Deus, de saber como o seu rosto é. Então, quando Deus retirar esse véu, essa nossa incapacidade, que é o pecado que nos afasta de Deus, é o pecado que nos mantém uma certa distância de Deus. Quando Deus retirar tudo isso de nós, vamos poder olhar, ver a aparência de Deus e dizer: Vejam, é Ele, é o nosso Deus, é Ele, pusemos a esperança nele. Estamos alegres porque é Ele. Imagine isso, se você puder. Isaías 49, verso de número 10. Vai repetir a mesma coisa. Jamais terão fome ou sede, nem o vento escaldante, nem o sol os abaterá. Pois ele, que se compadece deles, os conduzirá e os guiará às fontes de água. Aqui Isaías mais uma vez adiciona o detalhe que lá não haverá sol, que ainda não lemos o livro de Apocalipse, mas todos nós sabemos que o livro de Apocalipse diz que lá não haverá sol. Vamos voltar agora no livro de Apocalipse, porque ao mesmo tempo, assim como no livro de Isaías, você vê Isaías falar para o povo de Deus, mas também outrora fala de Moabe, que será socada como palha no adubo, ou seja, no esterco. Uma hora Deus fala com o seu povo, mas também ele diz os seus juízos para quem não faz parte do seu povo. A mesma coisa acontece aqui no livro de Apocalipse. Apocalipse 21, verso de número 5. Depois que o Senhor ele continua dizendo o que vai acontecer com o seu povo, veja o que ele diz o que vai acontecer com quem não faz parte do seu povo. Apocalipse 21, verso de número 5. Então aquele que está sentado no trono disse: Vejam, estou fazendo tudo novo.
Veja a semelhança com o livro de Isaías. Ele disse também: escreva, estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. E ele me disse: está feito, eu sou o A e o Z, o princípio e o fim. A quem está sedento, eu mesmo darei água da fonte da vida, de graça. O vencedor receberá todas estas coisas. Eu serei seu Deus e ele será meu filho. Mas os covardes, os indignos de confiança, os desprezíveis, os assassinos, os sexualmente imorais, os que usam drogas alucinógenas para entrar em sintonia com o oculto, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos, o destino deles é o lago que queima com fogo e enxofre, a segunda morte. Infelizmente, vemos muitas pessoas incluídas nessa lista, inclusas nessa lista. Não estou falando que Deus está condenando muitos pecados, porque todo pecado é condenado e nisso me alegro. Mas estou dizendo que, por Deus citar esses pecados, muita gente vai ficar de fora. Veja, os primeiros da lista, o primeiro da lista são os covardes. São as pessoas que não têm coragem de falar a verdade, são as pessoas que têm medo do pregador, quando vê um erro não fala, tem medo do pastor, quando vê um erro não fala, quando Deus manda entregar não entrega, quando Deus manda se posicionar não se posiciona, tem medo da justiça dos homens, tem medo do juiz dos homens, tem medo da opinião pública, da família, enfim. Esse é o tipo de covarde. São as pessoas que por qualquer motivo deixam de seguir a Deus para agradar a um homem, a uma mulher, a um sistema, ao inimigo. Sim. Para agradar a opinião. Devemos ter cuidado para não cairmos nessa lista. Devemos ter cuidado. Essa lista ela é semelhante a... Semelhante não, ela é idêntica à lista que Paulo colocou no livro de 1 Coríntios. No livro de 1 Coríntios, capítulo de número 6, verso de número 9, o apóstolo Paulo ele diz o seguinte. 1 Coríntios, capítulo de número 6, verso de número 9, Paulo ele diz o seguinte: vocês não sabem que os injustos não terão parte no reino de Deus? Não se iludam. Pessoas que mantêm relações sexuais antes do casamento, adoram ídolos, praticam sexo depois do casamento com quem não é seu cônjuge, têm relações sexuais ativas ou passivas com homossexuais, roubam, são avarentos, são avarentas, embebedam-se, atacam pessoas com linguagem insolente, pilhadoras. Nenhuma delas terá parte no reino de Deus. Perceba que a lista é extensa. Mas aqui vemos que Paulo adicionou homossexuais, adicionou pessoas que chamam palavrão, né? Pessoas que atacam com linguagem insolente, avarentos, roubadores, pilhadores. Então quem é que não garante que Paulo está adicionando coisas que ele não quer? Afinal, Deus é amor, Deus aceita qualquer tipo de coisa, como dizem, né? Não estou dizendo que isso é verdade. Paulo adicionou coisas na lista. Quem garante que ele não é um apóstolo da mentira? Quem garante é o próprio Jesus no livro de Apocalipse, na lista que lemos, que vamos ler.
Mas na lista de Deus não havia homossexuais, na lista de Deus não havia avarentos, na lista de Deus não havia tantas coisas. Isso porque não lemos a segunda lista de Deus no livro de Apocalipse, capítulo de número 22, o próximo capítulo. Eu sei que não lemos ainda o capítulo 22, mas precisamos ler essa parte para entender que nem Paulo, nem qualquer apóstolo da Bíblia está mentindo. O livro de Apocalipse, capítulo de número 22, verso de número 14, diz assim o Senhor: Quão abençoados são os que lavaram suas vestes e assim têm o direito de comer da árvore da vida e de entrar pelos portões da cidade. Do lado de fora estão os homossexuais, os que usam drogas alucinógenas para entrar em sintonia com o oculto, os sexualmente imorais, os assassinos, os adoradores de ídolos e todo aquele que ama e pratica a falsidade. Eu, Jesus, enviei meu anjo para dar a vocês este testemunho a respeito das comunidades cristãs. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, a brilhante estrela da manhã. Disse Jesus, completando a sua lista, que começa no livro de Apocalipse 21 e acaba no 22. Então, sim, está incluso tudo que Paulo disse. Apenas está dividido em duas listas, em duas partes. E no final, Jesus ainda assina embaixo, dizendo: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho, ou seja, esta mensagem. Jesus assina embaixo. Está achando ruim, reclama com ele. Mas nós não podemos ser avarentos. Nós não podemos ser assassinos. Nós não podemos ser sexualmente imorais, nem homossexuais. Nós não podemos. Se queremos ser cristão, não podemos. Se queremos ser qualquer outro tipo de pessoa, pode fazer o que quiser, mas filho de Deus, convertido, que se chama pelo nome de Jesus Cristo, não se acovarda a essas coisas. Eu sei que lemos que a promessa é que Jesus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Mas tem uma coisa que me alegra mais, sinceramente. Tem uma coisa que me toca mais do que saber que nunca mais eu vou chorar. Eu vou explicar. O que é que pode ser melhor do que eu deixar de chorar? Do que Jesus enxugar as minhas lágrimas? A Bíblia diz que todo choro, sem exceção, naquela cidade, debaixo do reino de Deus, não vai continuar. Todo choro. O que é mais tocante do que isso? No livro de João, no Evangelho de João, capítulo de número 11, lá temos o menor versículo da Bíblia. Esse versículo ele é composto de duas palavras, semelhante àquele versículo, não matarás. Mas creio que esse aqui é o menor versículo da Bíblia. Pelo menos do Novo Testamento, ele é o menor. João 11, versículo do número 35. Jesus chorou. Porque esse versículo ele me toca mais do que eu saber que Jesus Cristo vai retirar dos olhos dos seus filhos toda lágrima. É porque um dia Jesus chorou, e não somente um dia. O livro de Hebreus, no capítulo de número 5, verso de número 7, vai dizer o seguinte: durante a vida de Jesus na terra, ele ofereceu orações e súplicas, clamando e derramando lágrimas àquele que tinha poder de livrá-lo da morte. Ele foi ouvido por causa de sua piedade.
Então Jesus, ele não chorou somente um dia ou uma vez, mas diz o livro de Hebreus que durante a sua vida ele continuou chorando dia após dia. Era rotina, era costume. Mas tem algo que só quem tem comunhão com Deus pode saber, que é que nos dias de hoje Jesus ele continua chorando. Embora a gente não esteja vendo ele aqui na terra fisicamente, mas quem tem comunhão com Deus sabe que hoje Jesus chorou, ontem Jesus chorou e anteontem também Jesus chorou. Por que eu estou dizendo isso? O que é que isso tem a ver com o livro de Apocalipse e mais? O que é que isso tem a ver com o nosso choro na Nova Jerusalém? Bem, é que a Bíblia diz que os nossos olhos serão enxugados e que nenhuma lágrima mais haverá. E diz com todas essas palavras: todo choro será cessado. Inclusive do nosso Mestre. Jesus chorou, Jesus chora, Jesus chora. Ontem, hoje, Jesus chorou e chora. E nesse momento, Jesus chora. E tudo isso por quê? Por causa de um mandamento bem pequeno que está escrito na carta aos Efésios. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Por causa de outro mandamento, bem pequeno, no livro de Deuteronômio. Dizem que a lei não serve para nada. Mas esse mandamento da lei, do livro de Deuteronômio, capítulo de número 18, se não me engano, se não estou errado. Sejam sinceros com o Senhor, o seu Deus. O que me alegra mais não é que os meus olhos vai ser enxugado todas as lágrimas, é saber que naquele dia o meu Senhor não chorará também. Porque quantas vezes Jesus chorou por minha causa? Quantas vezes eu pequei? Quantas vezes eu vim, me ajoelhei diante do Senhor com aquela mesma história: Senhor, me perdoa porque eu pequei, porque eu entristeci o teu Espírito Santo. E quantas vezes o Senhor Jesus, ele chora olhando para a terra. Todos os dias isso acontece, todo momento. Porque para mim e para você, uma alma pode não ter nenhum valor, afinal a gente não deu nada por ela, a gente nem é criador delas. Mas o Senhor que formou, que criou, que planejou uma história tão bonita para cada pessoa. Imagine quantas pessoas ele vê se perdendo todos os dias. E você acha que o Senhor não chora? Diz o livro de Salmos: talvez você pense que eu sou como você. Talvez nós pensamos que Jesus não chora. Como nós. Nós vemos um mendigo, nós vemos alguém viciado em drogas e a gente não sente muita coisa muitas vezes. Mas com Jesus é diferente. Mas com Jesus as coisas são diferentes. O que mais me deixa feliz é saber que um dia Jesus não vai chorar nem pela minha causa, nem por minha causa, que eu não vou mais entristecer o Espírito Santo de Deus, que eu não vou mais entristecer o Senhor Jesus Cristo. E chega dessa história de vir todos os dias pedindo perdão pelos mesmos pecados. E saber que ninguém mais vai entristecer o Senhor Jesus. Isso para mim é melhor do que eu deixar de chorar. Sinceramente, com toda sinceridade que eu posso expressar. Eu fico mais feliz em saber que Jesus não vai chorar do que saber que eu não vou chorar. Eu fico mais feliz com isso. Saber que ninguém mais vai entristecer o coração do Senhor Jesus. Saber que eu não vou entristecer o coração do Senhor Jesus Cristo. Porque finalmente no céu vamos ter a capacidade de ser perfeito. Se a gente pudesse
Ah, se Deus desse uma visão a cada pessoa que vai ouvir essa pregação, sobre como ele chora todos os dias, sairíamos loucos, pregando na rua, insistindo com cada pessoa que vem à nossa frente. Mas Jesus não precisa te dar uma visão para você saber disso. Basta ter bom senso. Basta ser sensível à voz de Deus. Por favor, pelo bem da sua vida, não entristeça o Senhor Jesus. Porque as lágrimas do Senhor Jesus vão ter um fim. Mas quem continua entristecendo o Senhor Jesus Cristo intencionalmente, deliberadamente, de propósito, as lágrimas dessas pessoas não vão ter fim. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos levante missionários, evangelistas, que Deus nos levante, nos prepare e nos envie para o campo de batalha. Porque eu não oro pedindo as armaduras espirituais do Senhor Jesus Cristo para usar elas como enfeites. A armadura é para ir para a batalha, a espada é para ser usada, escudo é para ser aplicado. Vamos para o campo, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe sempre e nos conduza e nos alimente. Por favor, em nome de Jesus, que isso seja verdade, Senhor Jesus. Que assim seja, Senhor Jesus. Essa foi a pregação de hoje, amém. Eu dou graças sempre ao Senhor Jesus Cristo, minhas irmãs. Alguém gostaria de falar algo sobre a pregação? Alguém gostaria de acrescentar algo sobre a pregação? Irmão, Sim. é muito bonito saber que uma frase tão pequena é tão grande, que pode mudar a vida de uma pessoa e chamar mais obreiros. Que o Espírito Santo te derrame mais ainda esse amor, coragem, armadura fortalecida, porque é guerra mesmo. Mas eu queria agradecer ao Senhor pela sua vida, que é uma frase tão pequena, ela tem um sentido tão imenso. Eu nunca entendi desse jeito, eu nunca percebi desse jeito. A partir de hoje, ela tem um outro significado para mim, através da sua vida, amém? Amém, irmão. Qual é essa frase, irmão? Jesus chorou. Amém. Glória a Deus. Mas alguém gostaria de acrescentar algo à pregação? Irmã Mari? Eu te agradeço, irmão. Que Jesus Cristo te abençoe pela pregação, tá? Amém, irmã Maria. Glória a Deus. Deus abençoe a senhora também. Irmã Mari, a senhora pode falar? Eu concordo com o que o irmão. Não estou ouvindo a senhora, irmã Mari. Eu concordo com o que a irmã Cleonice falou. Realmente, eu nunca havia parado para pensar no quão forte e quão grande é esse versículo, né? Jesus chorou. Ele é muito profundo. E eu também, a partir de hoje, eu vou começar, já começo a ver com outros olhos o significado, o sentido, o que as minhas ações, as minhas atitudes, as minhas palavras podem causar no coração do meu Senhor, né? Mas Ele chora por nós. E apesar de tudo, nós sermos falhos, recorrentes, infelizmente, Ele está ali, né? Sempre com a mão estendida. Eu fico ouvindo falar na mídia de tantas pessoas com tantos bens,
materiais, né, com tanto sucesso, com tanta fama, e as pessoas vão entrevistar e perguntam para elas se ela é feliz, porque ela tem tudo que ela quer, e ela diz: felicidade não é só isso, felicidade é uma busca constante. Ela realmente, ela é uma busca constante até o momento em que você encontra Jesus, porque ele preenche todas as lacunas, né, todos os espaços. Não há dinheiro no mundo que substitua esse amor. Ele preenche todo o vazio, ele cura, liberta. Então, ele é a raiz de tudo, sempre será. E as pessoas mesmo ricas, elas se sentem tão só, tão vazias, se matam, estão em depressão. Ah, eu sinto um vazio na minha vida, eu não sei o que que é. Como você falou, nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. Então, a nossa alma, instintivamente, acredito eu, sente essa necessidade de estar em contato com o seu Criador, né? E quando isso não acontece, tenta se segurar, se prender em relacionamentos, bens materiais, viagens, não adianta, isso não leva a nada. Ele é a nossa resposta de tudo, e quão triste é quando nós fazemos ele chorar, né? Porque, infelizmente, ele chora a todo instante com cada alma que ele vê caindo no inferno, com cada alma que o rejeita, com cada alma que o ofende. Olha, é muito amor para perdoar tantas atrocidades, né? Mas ele é maravilhoso. Que nós, pelo menos eu, né? Espero não fazer meu Senhor chorar. Mas se chorar vai ser de alegria, né? Por mim, pela minha alma. Então, realmente é um significado. Eu tô olhando com outros olhos. A pregação de hoje foi maravilhosa, Tiago. Muito obrigada, Deus. Usa muito a sua vida. Que Ele continue te abençoando sempre, viu, meu irmão? Deus te abençoe. Amém, amém, amém. Glória ao Senhor Jesus Cristo somente que dá as pregações. Porque todas as pregações, na maioria das vezes, eu descubro elas, como é que vai ser ela, o que é que eu vou ler aqui com vocês na hora que eu estou falando. Tem muitas vezes que eu até coloco assim, a gente vai ler isso, isso e isso aqui hoje, mas quando vê, adicionou mais tantos versículos. É algo que Deus é quem conduz, não é verdade? Glória a Deus. Vamos cantar ao Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Alguém gostaria de cantar algum hino ao Senhor nessa oportunidade? Se alguém quiser, amém. Amém, irmã Mari. Vai conselho com a luz. Como agradecer pelo bem que tens feito a mim, que vem demonstrar quanto amor tu tens, ó Deus, por mim. As vozes de milhões de anjos não poderiam expressar a gratidão do meu pequeno ser, que só pertence a ti. A Deus seja glória, a Deus seja glória, a Deus seja glória, que por nós tanto fez. Foi na cruz que salvou-me, seu poder restaurou-me. A Deus demos glória, que por nós tanto fez. Quero viver
aqui para adorar-te, meu Senhor. E se surgir o louvor ao Calvário, seja assim, seja assim. Foi na cruz que salvou-me, seu poder restaurou-me. A Deus demos glória, que por nós tanto fez. Obrigada, Jesus, por ter morrido na cruz, derramado o teu sangue, ter restaurado o teu poder, ter, Senhor, restaurado a minha vida, da minha família, está restaurando. Tu restaure a vida de todos os teus filhos, todos os teus servos. A ti seja a honra, a glória e o poder eternamente. Amém. Glórias a Deus. Glória a Jesus. Amém. 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 Mais alguém gostaria de cantar ao Senhor Jesus? Amém, irmã Maria. Vai como o Senhor lhe conduz. Tudo nos mostra que Cristo já volta, breve Jesus voltará. Já deste mundo o mar se revolta, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Cristão acorda, sua vinda é certa, breve Jesus voltará. Para recebê-lo estás bem alerta, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Crente proclama para os pecadores, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Não haverá mais tristeza nem dores, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Consola o coração que ele clama, breve Jesus voltará. Para suas bordas o bom Rei nos chama, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja o teu santo nome, Pai. Amém. Amém. Glória a Jesus. Vou cantar um hino para a glória do Senhor Jesus Cristo. Se mais alguém quiser cantar depois, amém. Glória a Deus. Vamos cantar ao Senhor Jesus Cristo para a glória do seu santo nome.
Choro sobre Jerusalém, choro sobre nós também, e com a sua morte nos deu direito de sermos felizes. Nenhuma parte das escrituras fala que Jesus sorriu, ela só fala que Jesus chorou. Choro sobre Jerusalém, choro sobre nós também, e com a sua morte o direito de sermos felizes. Glória a Jesus. Amém. Glória a Jesus. Amém. Amém. Mas alguém gostaria de cantar o Senhor Jesus Cristo? Amém. Glória a Jesus. Então eu vou cantar novamente. E se ninguém mais quiser cantar o Senhor Jesus Cristo, a gente faz a oração final. Amém. Glória a Deus. Olhaste Jesus, minha maldade, meu pecado, e apesar de tudo, Jesus, morrestes por mim. Olhaste Jesus, minha maldade, meu pecado, e apesar de tudo, Jesus, morrestes por mim, uma dura cruz. Choraste, Jesus, quando me vistes cair no solo. Chorando, triste, sem consolo. Foi assim que me encontrastes ali. Choraste, Jesus, quando me vistes cair no solo. Chorando, triste, sem consolo. Assim me encontraste, Jesus. Para dar-me vida e salvação. Glória a Jesus. Amém, Jesus. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Mas alguém gostaria de cantar ao Senhor Jesus Cristo? Amém. Visto que mais ninguém quer cantar,
Então vamos fazer a oração final em nome de Jesus. Irmã Clarice, a senhora poderia fazer a oração final ou a senhora não pode? Posso fazer. Amém. Glória a Deus. Querido Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, a oração se coloca diante de Ti nessa noite, mais do que nunca agradecidos, porque ainda temos alguém que chora por nós. Temos Jesus, nosso advogado, nosso intercessor, e hoje aprendemos que Ele ainda chora por nós. E aprendemos também que o amor que o Senhor tem por cada criatura é diferente. Quando nós vemos um drogado, vemos alguém que está em práticas ilícitas, é os que vão ficar. Realmente, o nosso coração aumenta para pregar o Evangelho, para entrarmos na seara e fortalecer as nossas armaduras essas que só estão nos céus, que o Senhor que nos dá. Então, Senhor, perdoa as nossas negligências, postergações. Nós, muitas das vezes, queremos ficar quietinhos no nosso cantinho, mas nós hoje pedimos a Ti coragem, intrepidez, ousadia, que a nossa língua seja movida pelo poder do Espírito Santo, porque sabemos que esse órgão da nosso corpo pode perecer o corpo todo. Então, Pai, que o Espírito Santo de Deus rege agora a nossa língua, que nós possamos falar palavras que possam ajudar ao outro irmão e vermos o outro com mais amor, porque hoje estamos vendo com os olhos de dureza do coração, muitas das vezes para não sofrermos tanto. Então, quando vemos uma pessoa caída, o Senhor Jesus chora. Quando vemos uma pessoa passando fome, sem casa, sem teto, Jesus chora. Quando vemos alguém que acabou de falar algo e mente, e o pior ainda fala o nome de Jesus, e é bem pior, Jesus chora. E nós, muitas das vezes, nos limitamos a fechar e endurecer os nossos corações para não ficarmos mais tristes ainda. Então, Pai, nos fortaleça essa armadura, o capacete da salvação, dá-nos alegria, Senhor. Nós precisamos dessa alegria, do escudo da fé, a couraça da justiça, o cinto da verdade, a espada, Senhor, e saibamos manuseá-la com sabedoria. E calça os pés, nossos pés, a preparação do Evangelho da Paz, que possamos, Senhor, sermos santificados, cobertos com o sangue do Teu Filho, Jesus Cristo, para andarmos no mundo, porque nosso querido Jesus falou que não ia nos tirar do mundo, mas também não seremos um com Ele. Então, nessa hora, Senhor, perdoa, Senhor, perdoa. E nos capacita, Senhor, porque nós somos incapacitados hoje.
quando aprendemos uma só frase, um só versículo, tão importante, e é o imenso amor. Esse amor que cobre uma multidão de pecados. É esse, que até hoje ainda nos faz estar vivos e que ainda vai continuar a restaurar e resgatar almas. Aleluia. Porque ainda temos o intercessor Espírito Santo também, que fala conosco. Espírito Santo de Deus, leve ao Pai as nossas orações, nossos agradecimentos, nossas dores, imperfeições. E que esse sistema maligno realmente vai acabar. E que a gente viva também com esperança. A esperança, a alegria e o amor. Para que cheguemos até o fim da carreira. E possamos também estar juntos, unidos, até o final. Completando aquilo que o Senhor fez para nós, como um dia o Senhor nos viu e falou: esse aí vai ser pregador, essa aí vai ser missionária, esse aí vai ser um mensageiro, esse vai curar, e outras coisas mais. Então, Senhor, que seja feita a vontade do Senhor nas nossas vidas, eu te imploro, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glórias a Deus. Amém. Amém. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém. Minhas irmãs, só cabe a mim despedir vocês na paz do Senhor Jesus Cristo. E desejar realmente que a gente possa ser diferente, em nome de Jesus. Então, a paz do Senhor Jesus Cristo a todas as irmãs. Amanhã, sexta-feira, temos culto novamente, assim eu espero, se Deus nos permitir. Se Deus quiser, teremos. Deus nos abençoe e sempre nos conceda a paz. Amém? A paz do Senhor Jesus Cristo, irmãs. Deus abençoe. Amém. Obrigada. Jesus nos abençoe e nos guarde, nos livre de todo mal, nos cubra de bênção e misericórdia. A paz para todos. Amém, irmã. Que a senhora também. Amém.